De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a psicóloga clínica Kátia Bial, que é especialista, né, em psicologia clínica na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e também especialista em educação. Kátia, voltando a falar sobre a sua participação, né, nesse congresso, que eu acho muito legal, você até produziu um texto sobre isso na revista, Fale Mais Sobre Isso. Quais foram os grandes temas do congresso? Qual foi o eixo central do congresso? Como é que foi isso? Isso. O eixo central, né, o mote do congresso foi unindo culturas para melhorar a qualidade de vida, né? Essa era a frase principal do congresso e, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. As pesquisas de várias partes do mundo, né, nas mais variadas abordagens, nas mais variadas situações. Falamos de criança, foi falado de terapia de casais, foi falado de terapia que hoje é um problema muito sério acontecendo com a sociedade, né, de drogas, né? Foram abordadas também questão dos transtornos alimentares, do pense magro, que eu falei, da obesidade, transtornos de personalidade, violência contra a mulher, violência infantil, abuso sexual. Na verdade, para te dizer, foram abordadas tudo que né, envolve ser humano, o que envolve ser humano, que envolve o trabalho do psicólogo, e não só na clínica, mas também em hospitais, em organizações, instituições, né? Escolas. Foi muito bacana ver assim, as diferenças culturais, porém todas com o mesmo objetivo, né? De cuidar do ser humano, de cuidar das pessoas. Foi muito interessante nesse sentido. Agora, dentro dessas temáticas todas, alguma em especial te chamou mais atenção? Ah, sim. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eram 5 hotéis com 30 salas cada hotel e 30 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muitos brasileiros participando? Pela estatística deles, 458 brasileiros. Segundo país com maior número de participantes, perdendo apenas para o Peru, claro, porque eles estavam em casa, né? Então tinha muitos peruanos e de cidades ali próximas a Lima e tal participando. Lá tem uma grande universidade, que é a Universidade Ricardo Palma, né? Produz muitas coisas também na área da psicologia, então eles tinham um número maior, mas eu achei um número expressivo de brasileiros em se tratando, né, de ser em outro país. Eu achei muito interessante. E o que mais chamou a atenção? Exatamente. Como tinha muita coisa acontecendo, você não consegue, é impossível, né, você ir em tudo, né? Não dá em 4 dias para você absorver tudo. Então eu fui naquilo que mais me interessou, que é aquilo que eu tenho maior demanda no meu consultório, que foram os transtornos alimentares, a obesidade, que foi o pense magro, transtornos de personalidade, os trabalhos com crianças, né, e com casais. Esses foram as que eu fui mais, e também os de habilidade social e de ansiedade. Então eu fui mais para essas áreas, porque hoje era a demanda do meu consultório. Talvez em outro momento eu tivesse ido para outras, né? Então eu queria trazer para os meus pacientes que eu estou acompanhando no momento as últimas novidades, para saber se tem alguma coisa nova que a gente possa aplicar e que tenha um resultado mais rápido, né? A gente sempre tem a intenção de fazer melhorar logo, né? E por falar em transtornos alimentares, realmente nós sabemos que a humanidade de uma maneira geral, né, em especial as sociedades ocidentais, vivem essa problemática, né? A obesidade, que é um dos transtornos, atingindo aí grande número de pessoas, e agora começando a partir da própria infância, né? Cada vez mais crianças. Estudos mostram que grande parte dos brasileiros também estão fora do peso, fora da forma física, né? Que explicação você daria para isso? O que o Congresso discutiu? Qual é a grande linha de raciocínio aí por trás? É exatamente isso que você falou, assim, a pressão social ela é muito grande, né? A pressão por aparecer quem você de repente nem é, né? Você tem que ser magro para você ser aceito na sociedade, você tem que ter algumas coisas, né? Ser algumas coisas. Então, a mídia exerce ainda, né? É ruim, é difícil isso, mas a mídia infelizmente exerce uma pressão muito grande. A gente só vê em desfiles, né, em capa de revista, basta sair daqui e olhar qualquer banca de jornal de revista aí, você não vai ver nenhuma obesa na capa. São só modelos magérrimos. Então você está pegando um transtorno num extremo, que seriam os transtornos alimentares ligados, por exemplo, à anorexia, à bulimia, e no outro extremo seria a obesidade. Seria a obesidade, exatamente. Assim, a gente
as pessoas, a sociedade em geral não aceita muito os obesos, né? Uhum. E também não aceita muito quem tem algum transtorno. Então, a obesidade hoje, ela não seria em si um transtorno alimentar. Ela se enquadra como uma doença, né? Mas ela passa como uma dificuldade que a pessoa tem de manter aquele peso, e talvez a dificuldade seja justamente porque ela não é aceita. Né, ela fica tão ansiosa ou ela fica deprimida por algum motivo que ela, sei lá, alguma causa interna, aí ela encontra refúgio aonde? Na comida, né? Do outro lado existem também, né, você falou que começa na infância, de fato, né, às vezes os pais trabalham muito, não tem tempo de ficar com a criança, deixam em escola, deixam com um ajudante, com um babá e tal, não tem tempo de supervisionar a alimentação de uma criança. Então ela fica mesmo, né, comendo bolacha, tomando refrigerante, comendo o que aparece aí pela frente, e aí começam todos os transtornos, somado, né, a uma falta de carinho, de sentar, de conversar, de fazer alguma atividade junto, aí vem toda essa questão. E aí partindo para o outro lado, né, que aí seria da magreza extrema, né, a anorexia e a bulimia também são causas possíveis, né, de repente não ter mesmo um acompanhamento de perto dos pais, ou uma pressão muito grande dos pais para fazer as coisas perfeitas, para ser um filho perfeito, para ser um filho que esteja dentro do padrão aceito pela sociedade. E tem os opostos, né, tem o lado que é muito prejudicial por ser muito magro, mas também tem o lado, né, que o alto peso aí também é prejudicial para a saúde, né. E aí junta a presença da mídia, né, no caso, por exemplo, aí, dos padrões de beleza, e as crianças muito vulneráveis, muito sensíveis à exposição da sua própria imagem no grupo social, e aí acaba entrando nessas de ter uma relação artificial e prejudicial com a comida, né? Exatamente. Só para o telespectador lembrar, qual é a diferença entre a anorexia e a bulimia, para a gente estar falando com maior propriedade sobre esses assuntos? Elas são muito parecidas, né? Existe uma confusão muito grande entre ambas, mas tem algumas diferenças. A principal diferença é que na anorexia a pessoa desenvolve uma aversão à comida, né? Ela não quer comer para não engordar. Ela tem uma imagem distorcida de si própria, nas duas, né? Tanto na anorexia quanto na bulimia, a pessoa tem uma imagem distorcida, ela se vê como obesa diante do espelho, ou então ela vê algumas partes do corpo como mais avantajadas, mas nem é assim, ela é magra, mas ela se vê como magra. Aí que vem a terapia cognitiva, né? O pensamento dela é de estar gorda. E a interpretação que ela faz a interpretação que ela faz desse evento é distorcida. E na bulimia, a pessoa ela tem episódios, né, de compulsão alimentar, quer dizer, ela come, ela não consegue se contentar com um bombom. Ela come 2, ela come 3, aí vem uma culpa muito grande e ela pode ou não usar métodos purgativos, né, que é o uso de laxantes, né, a indução do vômito, e aí ela tem algumas, aí que está as diferenças, né, a bulimia ela pode ser purgativa ou apenas restritiva. A pessoa comeu um bombom e acha que exagerou, ela vai malhar muito, vai dar 2 voltas no Parque do Sabiá porque ela acha que comeu demais, mas não vai provocar vômito. Aí tem o lado da purgativa, que é o provocar vômito, induzir vômito. E a anorexia, ela é um pouco diferente porque assim, a portadora de anorexia, eu uso portadora porque normalmente acontece mais em mulheres, uma proporção de 8 a 10, né, para cada homem. Então ela não quer comer para ficar magra. E também tem o tipo restritivo e o tipo purgativo. A restritiva é que ela não come, ela evita qualquer comida. Sim. Ela parte uma maçã em várias fatiazinhas e come uma fatia minúscula porque ela não quer engordar. E tem a purgativa também, que ela provoca vômito. Uma diferença bem assim, clara entre as duas é que na anorexia a pessoa provoca vômito porque ela ficou muito ansiosa por ter comido e ela acha que aquilo ali vai fazer ela engordar. Certo. Na bulimia, ela provoca vômito porque ela ficou se sentindo muito culpada por ter comido aquilo. Né? Essa é uma das diferenças. E essas diferenças são importantes na linha de tratamento depois. São, né? Exatamente. Mas nós vamos falar, desculpe te interromper, nós vamos falar mais sobre isso no segundo, no terceiro e último bloco. Empolgo, né? Porque, não, e acho super interessante, porque muitos pais, muitas famílias precisam saber de uma outra coisa que eu quero que você fale. Muitas vezes não sabem que escondidas nos banheiros dos seus quartos as crianças estão sofrendo esses processos aí artificiais de vômito e tudo. Vamos falar mais sobre isso. Voltamos no terceiro bloco, falando mais sobre transtornos alimentares com a Kátia Bial.